Graça e paz, meus irmãos, que todos sejam muito bem-vindos aqui. Hoje falando a respeito de 1 Coríntios 8, continuando o nosso estudo que estávamos fazendo no Paideia, eu resolvi tentar de uma outra maneira ter um maior alcance para essa riqueza que é a Palavra de Deus, tá bom? Eu espero que você goste, afinal aqui você vai poder assistir até em partes se você quiser. Quem sabe hoje você assiste 10 minutos, 15 minutos, amanhã você continua, né? Enfim, você vai poder particionar esse estudo se você não conseguir ficar aí, quem sabe, o tempo todo assistindo. E também quero dizer o seguinte, envie perguntas, né? Questione, eu não me ofendo com isso, ok, meus queridos? Afinal, o principal motivo da gente compartilhar a palavra é esclarecer dúvidas e principalmente alimentar o nosso espírito. E eu não quero que você receba nenhum tipo de alimento contaminado com mentira, com engano, mas o verdadeiro evangelho chegue até você. Amém? Que Deus te abençoe e vamos juntos para aquilo que nos importa hoje. 1 Coríntios, capítulo 8. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência ou conhecimento. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos de mais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tem conhecimento, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Os princípios estabelecidos aqui, no capítulo 8 até o 10, servem de parâmetro para questões da nossa atualidade. O cristão pode participar de festas, mas qual tipo de festas? O cristão pode celebrar o Halloween ou festas juninas, por exemplo? O cristão pode aproveitar e comer algum alimento usado num despacho? O que a participação nessas festas pode ocasionar? São perguntas como estas e também outras que provavelmente serão respondidas nesse estudo. A gente precisa entender que os sacrifícios aos deuses eram uma parte integral da vida do tempo dos coríntios. Era muito comum, né, na vida da antiguidade o sacrifício aos deuses. Hoje em dia, né, a gente não faz mais sacrifício de animais, porém é muito comum você ver romarias, é muito comum você ver a chamada festa do divino, a festa do boi, não sei das quantas, que tem lá no norte, né? Coisas aliançadas ou ligadas ao catolicismo, né? Onde existem culto à santa tal, ao santo tal, existe algum tipo de adoração. E
e ali não existe mais sacrifício de animais, mas existe oferta, existe dedicação, existe canções, existe orações totalmente dirigidas a ídolos, totalmente dirigidas a entidades. Essa é a realidade. Porém, como eu sei que a maioria do meu público aqui é cristão evangélico, vamos nos preocupar mais, e talvez não principalmente, mas mais em esclarecer as nossas dúvidas. Porque para nós que já entendemos que há um só Deus, um só Senhor, que deve ser servido, honrado, glorificado, somente em Jesus Cristo, o único caminho, verdade e vida, está o caminho para a nossa salvação, está aquele em quem nós devotamos a nossa devoção, nossa vida, né? É muito simples. A Bíblia diz, não te curvarás, somente ao teu Deus adorarás e somente a Ele servirás, não te encurvarás diante de nenhuma imagem ou coisa parecida. Enfim, é muito simples para nós cristãos. Porém, dito isso, a gente tem que entender que naqueles dias em que Paulo escreveu, era comum, fazia parte da vida da antiguidade o sacrifício aos ídolos. Não se consumia um animal inteiro sobre o altar. Quando havia o sacrifício, às vezes era apenas uma pequena parte, talvez como o tamanho de uma mecha de cabelo, né? Ou uma pequena parte do animal era oferecida ao Deus e se queimava por inteiro, e o restante era dividido. O animal era dividido normalmente em 3 partes. Primeiro se queimava a parte simbólica no altar, né? Em segundo lugar, os sacerdotes que faziam aquele culto recebiam então a sua parte, que compreendia as costelas, a coxa e o lado esquerdo da cara do animal, né? E em terceiro lugar, a pessoa que oferecia o sacrifício recebia o resto da carne para aí sim assá-la e cozê-la e dividir com os convidados daquela festa, né? Então ela agora oferecia aquele banquete com uma carne sacrificada aos ídolos, né? Às vezes esse sacrifício acontecia na casa do ofertante, de maneira privada, ou às vezes era no templo, também de maneira privada, ou ainda acontecia também em festas públicas, promovidas de uma maneira pública por aquela cidade, por aquele governante, enfim, então de maneira pública. E o que não se usava, ou o que restava de tudo aquilo ainda podia ser vendido no mercado, né? Então esta é uma das preocupações dos coríntios. Não era nem tanto só com a participação nas festas, mas também o que nós vamos fazer se essa carne sacrificada for vendida no mercado, né? For vendida a qualquer um e a gente não sabe que ela foi sacrificada, né? E esse tipo de sacrifício era muito comum em casamentos. Encontra-se até convites dizendo assim, venha fulano de tal participar da nossa festa ao Senhor X, né? Ao Senhor Serafes ou qualquer coisa assim, né? Venha participar, eu te convido a participar do casamento do meu filho que vai ser no templo do Senhor tal. Era assim os convites, assim acontecia, né? Então, grave bem isso. Então, além de existir o sacrifício privado ou público, que podia ser na casa, que podia ser no templo dedicado a tal Deus, acontecia então que o que restava ia para o mercado, né? E esta era uma preocupação real daqueles que poderiam pegar dessa carne e acabar comendo. E havia entre eles aqueles que pensavam o seguinte, se eu comer essa carne sacrificada, um demônio pode entrar em mim. Eu posso ficar possesso de demônio. Existia essa crendice. E nós sabemos que se Cristo habita em nós, e nós não abrirmos brechas para o diabo, para os demônios, não tem como um demônio entrar, né? Não é apenas por comer alguma coisa. Agora, participar do culto conscientemente, sim, abre brechas para possessões demoníacas. Essa é a diferença. Comer ignorantemente, não. Mas participar do culto de maneira consciente ou inconsciente, participando daquele culto, sim, você pode abrir brechas
para que demônios ocupem a sua mente e ocupem a sua vida. Acerca de se comer ignorantemente, eu vou falar melhor ainda quando nós chegarmos lá no capítulo 10, do versículo 23 até o 32, completa-se o pensamento acerca dessa questão. Se você quiser verificar, leia lá 1 Coríntios 10, do 23 até o 32, fica ainda mais claro qual era o pensamento de Paulo, qual é o pensamento bíblico, qual é o pensamento do Espírito Santo para nós a respeito dessas coisas. Nessa passagem, Paulo esclarece que apesar de estar de acordo que esses deuses pagãos nada são, sabia que os espíritos e os demônios existiam e que em realidade se ocultavam por trás dos ídolos e os utilizavam para desviar os homens da adoração do verdadeiro Deus. Isto é uma realidade. Não quer dizer que qualquer imagem de escultura dedicada a um deus, ou a um santo, ou a uma santa, não quer dizer que cada imagem dessa tem um demônio lá dentro. Quer dizer que toda e qualquer imagem dedicada a um santo, ou a uma santa, ou a essa entidade, ou aquela entidade, existe por trás da entidade, por trás de todo esse misticismo, existe sim demônios. Tanto que no capítulo 10, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, que aqueles que adoram a ídolos, de fato, estão adorando a demônios. E toda e qualquer entidade que desvia o teu foco do único e verdadeiro Deus, essa entidade é maligna. Né? Então não tem como servir a Deus e a um ídolo. Não tem como participar da mesa do Senhor e a mesa dos ídolos. É necessário escolher um lado. Elias já fez isso aí lá no Antigo Testamento, 1 Reis capítulo 18. Decidam a quem vocês vão servir. Parem de tentar andar entre dois caminhos. Ou sirvam a Deus, se Deus é Deus, sirvam a Deus. Se Baal é Deus, sirvam a Baal. Escolham, parem de transitar entre dois caminhos. Só existe um caminho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há perigo. Paulo está explicando, não há perigo em comer carne oferecida aos ídolos, desde que não se estivesse danificando, ofendendo e confundindo a consciência das outras pessoas. É melhor sacrificar os seus direitos do que permitir que estes se tornem uma ofensa, um escândalo. Né? Escândalo, ofensa, certo? É a mesma palavra, é melhor sacrificar os seus direitos do que permitir que estes se tornem uma ofensa. Grave bem isso. Isso é um princípio que vale para muita coisa. Vale para as perguntas que nós fizemos logo no princípio do estudo. Vale, por exemplo, eu devo fazer uma tatuagem? Eu devo usar um piercing? Eu devo usar esta roupa ou aquela roupa? Isso aí vai ofender a Deus? Vai ofender alguém? Tudo isso se torna muito prático quando nós, de fato, nos sujeitamos à voz do Espírito Santo de Deus. Tá? É melhor sacrificar os seus direitos do que permitir que estes se tornem uma ofensa para outros. Se tornem um escândalo para a fé, se tornem um escândalo para a comunidade de fé da qual você faz parte, se torne um escândalo, enfim, né, para o cristianismo. Feita essa introdução, agora eu quero falar mais especificamente aí, né, seguindo o texto, versículo 1 e 2, né, você pode rever lá quais são os versos 1 e 2. Paulo está falando o seguinte: todos temos conhecimento. E Paulo está falando para os gregos. Os gregos olhavam para si mesmos como os donos da sabedoria, como aqueles que tinham todo o conhecimento. E Paulo vai apertar essa ferida. Todos temos conhecimento, porém cuidado com esse conhecimento, porque o conhecimento pode ser perigoso, o conhecimento incha, ou seja, o conhecimento pode te fazer alguém arrogante. O conhecimento, a ciência, pode te fazer alguém arrogante. Não quer dizer que todos aqueles que são pensadores e têm vasto conhecimento, não quer dizer que eles são arrogantes, mas podem se tornar arrogantes. Né? E daqui um pouquinho eu já falo sobre arrogância.
Paulo então está dizendo, todos temos conhecimento, cuidado, porém, com o conhecimento que pode ser perigoso, porque o conhecimento incha, mas o amor edifica. O amor constrói, o amor edifica, o amor fortalece. Através do amor e o amor revelado nas ações, nas atitudes, nas palavras, vai fazer com que o maior ignorante passe também a dar ouvidos àquilo que você tem que dizer, àquilo que você precisa dizer. Tá? Os gregos pensam, vocês gregos pensam ter todo o conhecimento, mas ainda não têm o conhecimento necessário. Alguns pensavam, né, como eu já disse antes, que os demônios entravam nas pessoas que comiam carne sacrificada. Né? Aí do verso 3 até o verso 8 é um trecho que eu amo. Né? Ele estabelece ali muito do nosso credo, aquilo que cremos. Né? O argumento de Paulo é demonstrado que existem vários deuses e senhores, demônios, principados, potestades. Né? E eu preciso dizer, aquele a quem você dirige culto, aquele a quem você dirige culto, oração, canções ou coisas do tipo, para você, ele é um Deus. Ele é um Deus. Paulo está dizendo ali, esses deuses e esses principados, esses demônios, nada são diante do Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, diante do nosso Deus e Pai. Eles não são nada. Mas para quem dirige culto a eles, eles são deuses. Por exemplo, a pessoa que deposita a sua fé em Buda, no budismo, né? Para eles, Buda é um Deus. Né? Aqueles que depositam a sua fé em qualquer entidade, para eles é um Deus. Alguns dizem servir a Cristo, né? se dizem cristãos, mas têm o seu ídolo de estimação, a quem dirige culto, santo isso, santo aquilo. É impossível adorar a dois senhores, agradar a dois senhores. Né? Ou você vai agradar a Deus, ou vai agradar as riquezas, ou você vai agradar a Deus, ou vai agradar a Mamon. Decida agradar a Deus. E Paulo aqui então usa como argumento isso. Não importa quais são as entidades e quais são os deuses que existem e que são considerados deuses pelos homens, o que importa é o que de fato nós cremos. Né? Para nós cristãos, porém para os cristãos que compreendem que o Criador dos céus e da terra é único e é o único que subsiste por si mesmo, é o nosso Pai Celestial, é o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é único e diante dele esses outros deuses nada são. Diante dele nada são. Então não há por que se preocupar. Se você está em Cristo, nova criatura é. Se você está em Cristo, o maligno não lhe toca. E isso diz respeito a isso sim. O maligno não tem permissão para entrar em você porque você pertence a Cristo. Quem é que dá essa permissão? Já disse, você quando participa de cultos, participa de atos conscientes ou inconscientes de culto a demônios. Aí você abre brecha, você abre porta para que os demônios entrem e causem todo tipo de dano na tua vida, no teu redor, né? E como é que o demônio ele se manifesta? Ele se manifesta de maneira externa e também interna. Opressão e possessão. Né? Que Deus nos guarde disso. Que Deus nos livre disso. E se você se envolveu em algum tipo de culto idólatra, algum tipo de culto demoníaco, você precisa se arrepender. Reconheça, confesse, peça perdão a Deus, renuncie àquela prática que você teve, renuncie isso, peça perdão a Deus e você será totalmente liberto de todas as consequências desse ato. A nossa liberdade, aí do verso 9 até o 13, o resumo é, a nossa liberdade não pode ser um tropeço para os fracos. Porque são os fracos que olham e condenam você por esta prática ou aquela prática que a Bíblia não traz como pecado per si, como pecado em si.
Por exemplo, é diferente você julgar, você condenar alguém por um tipo, você considera a roupa que aquela pessoa está usando uma roupa escandalosa, certo? Você considera aquela roupa escandalosa, certo? Você considera ela estar numa mesa de um bar com uma cerveja em cima da mesa, você considera isso um escândalo para a fé. Mas isto não é um pecado por si, é diferente de você flagrar alguém cometendo um adultério, alguém cometendo um assassinato. É diferente uma coisa da outra. Eu espero não estar te confundindo, mas te ajudando, tá? E toda essa passagem, a gente vai encerrar ela aqui falando de 3 grandes princípios que são eternamente válidos. 3 grandes princípios que consideramos eternamente válidos. Primeiro, o que é seguro para um homem pode não sê-lo para outro. O que é tentação para mim pode não ser para você. O que é tentação para você pode não ser para mim, né? A Bíblia, afinal, diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Em algumas outras versões diz, pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Tiago 1,14. O que é seguro para um homem pode não ser para outro. Talvez para você não haja diferença alguma em perceber uma mulher seminua, né? Ou uma mulher usando uma roupa muito decotada, para você talvez não faça diferença, principalmente se você é mulher. Talvez para você não faça diferença alguma uma bebida alcoólica em cima da mesa, como eu citei aqui a cerveja ou o vinho, não faça nenhum atrativo. Talvez para você não faça nenhuma diferença um filme picante, né? Ou não, ou um filme de terror, para você, não vejo problema nenhum em assistir um filme de terror, já para mim é ruim, né? Eu não suporto filme de terror, eu não assisto filme de terror. Não que eu tenha medo, mas eu percebo o que está por trás. Cada vez que eu sento para assistir um pouquinho, já sentei lá no passado, para assistir um pouquinho de filme de terror, a gente vê a atuação dos demônios ali. Então não tem como eu compartilhar com isso, né? Mas esse sou eu. Eu não sei qual é a tua tentação. Todos nós somos tentados em alguma área e algo nos causa escândalo. Por exemplo, na minha mente é um absurdo um cristão conseguir assistir filme de terror, porque para mim não tem espaço. É nesse ponto que a gente está trabalhando aqui, né? O que é seguro para um pode não ser para outro. Eu já vi homens dizendo assim: eu não sei como alguém cai em adultério. Eu não consigo entender, porque talvez para esse homem isso nunca foi uma tentação forte demais. Já para outros, isso é uma tentação constante. E ele precisa então estar vigiando. Nessa situação, né, o que é seguro para um homem pode não ser para outro. Um exemplo que nós sempre damos, para um ex-adicto, né? Para um ex-drogado, para alguém que se converteu há pouco tempo ou talvez há muito tempo, né? E um dia foi viciado em entorpecentes ou viciado em bebida alcoólica, ele não pode sequer ver a bebida. Então, para ele é um escândalo se ele encontra um irmão talvez bebendo um copo de vinho ou bebendo um copo de cerveja. Porque para ele é inaceitável, ele não pode sequer chegar perto, porque o cheiro pode fazê-lo voltar ao mesmo abismo do qual Cristo já o arrancou. É isso que significa esta passagem. Então, se isso que eu estou fazendo pode escandalizar algum dos meus irmãos, do meu rol, ou daqueles que eu sei que me observam, eu preciso pesar na balança. Vale a pena eu usufruir desse direito? Eu reivindicar esse direito? Ou por causa do amor eu abro mão desse direito? Afinal, eu consigo muito bem viver sem esse tipo de carne, viver sem esse tipo de bebida, viver sem esse tipo de filme, viver sem esse tipo de roupa. Segundo ponto
que é tão válido quanto esse primeiro que está ali no texto. Eu não terei que julgar nada unicamente do ponto de vista do conhecimento. Terei que fazê-lo levando em conta o amor. Não é porque eu tenho conhecimento que isso faz mal ou que isso não tem tanta importância assim. Né? Não é porque eu tenho esse conhecimento que eu vou julgar o outro embasado só no conhecimento. Tem que levar em conta também o amor. Talvez esta pessoa seja ignorante. Talvez esta pessoa que está me observando e me condenando por esta ou aquela prática, ela não tem o conhecimento que eu tenho. E cada um de nós será julgado diante de Deus segundo o conhecimento que tem, né? Com base no conhecimento que tem, com base na vida que tem, e é claro, se a pessoa se converteu, o que é pecado per si, o que é pecado em si mesmo, de fato o Espírito Santo vai dizer, isso é pecado, afaste-se, não pratique, abandone, vença isso. Né? Mas em questões, né, como estas aqui que estão sendo tratadas, né, a gente tem que sempre pesar o conhecimento e o amor. O perigo do conhecimento é inchar, tornar-se arrogante. O que é se tornar arrogante? É alguém que se sente superior e despreza o outro. Se sente superior e despreza o homem que não é tão inteligente, tão culto quanto ele, ou não tem a experiência e o conhecimento que ele tem. Não considera a outra pessoa como um ser pensante. Isso é se tornar arrogante por causa do conhecimento. Na vida do cristão é preciso aprender a hora de deixar de falar, até de deixar de falar diante de alguma ignorância, por causa do amor ao próximo. Vou repetir, na vida do cristão é preciso entender que existem horas que é melhor deixar de falar diante de alguma ignorância do próximo por causa do amor ao próximo, né? Existem coisas que não dá para deixar de falar, mas existem coisas e existem momentos que é melhor deixar de falar naquele momento ou da maneira que se pretendia falar. Pode ser que por causa do amor ao próximo, nós tenhamos que deixar de fazer e dizer coisas que bem sabemos que poderíamos dizer e fazer tranquilamente, que não haveria pecado algum. Mas por causa do fraco, por causa do semelhante, por causa do amor ao próximo, é melhor nos contermos. A Bíblia vai dizer assim, eu vou abrir aqui os textos para a gente. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. É melhor você corrigir o sábio do que corrigir o tolo, porque o sábio vai te amar quando você o corrige, já o tolo, né, vai te odiar ainda mais. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Por isso, irmãos, tem muitas vezes que nós falamos algo a alguém, mesmo que pela palavra da verdade, e essa pessoa nos cancela, se afasta de nós, vai embora. Meu querido, se você tiver que sofrer esse dano por causa da justiça, considere-se bem-aventurado. Porém, para nós pastores, para nós cristãos, a Bíblia também diz, você deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, 2 Timóteo 2, 25. Ou seja, quando nós corrigirmos alguém, quando nós falarmos a alguém, é entender que o importante não é ganhar a discussão, mas é ter esperança que Deus conceda ao outrem o arrependimento, que caia a ficha, que de fato entenda, compreenda. Aí você não ganhou uma discussão, você ganhou o teu irmão, você ganhou a pessoa. E isso é que importa. Amém? Terceiro princípio, ninguém deve recorrer a um capricho ou exigir uma prerrogativa que possa ser uma ofensa para outrem. Ah, na Bíblia não diz nada que eu não posso beber isso, que eu não posso comer aquilo. A Bíblia não fala nada que eu não posso ir nesse tipo de festa ou naquele tipo de festa. A Bíblia não diz nada que eu não possa colocar esse tipo de roupa, ou que eu não possa me vestir assim, assado, frito, cozido. A Bíblia não fala nada especificamente sobre isso, né?
Ah, isso não tem nada a ver. Ninguém deve recorrer a um capricho ou exigir uma prerrogativa que possa ser uma ofensa para outrem, por causa do amor ao próximo, por causa do conhecimento e o amor ao próximo, a gente considera a consciência do próximo. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos, tão importante quanto você. Considere isso. Né? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. 1 Coríntios 10, 23 e 24. Principalmente o 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Nem tudo edifica. É simples assim. É melhor sacrificar, como já foi dito antes, é melhor sacrificar os seus direitos do que permitir que estes direitos se tornem uma ofensa, um escândalo para os outros. Né? Por exemplo, comer algum tipo de comida ou bebida, vestir algum tipo de roupa, ir a algum tipo de show ou a algum lugar. Pensa sempre, seria honroso eu, por exemplo, ou você, meu irmão, ir a uma boate de striptease, né? Isso tem cabimento para um cristão? De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Tem cabimento você frequentar alguns tipos de lugares? Não tem. É isso que nós devemos pensar e entender. Sempre colocar o nosso coração e os nossos desejos debaixo da vontade de Deus. Subjugar a nossa carne debaixo da vontade de Deus, a fim de que Deus seja engrandecido, Deus seja glorificado e não cause dano a qualquer outra pessoa. Eu sei que nada me proíbe de fazê-lo. Nada me proíbe, por exemplo, de ir a um jogo de futebol, um estádio. Nada me proíbe de fazer isso. Nem mesmo Deus ficaria ofendido com isso. Mas considerando a fraqueza daquele que não entende desse modo, que julga, meu Deus, o pastor foi no estádio de futebol, foi assistir um jogo de futebol, né? Foi lá e está no meio daquelas pessoas que xingam, daquelas pessoas que falam palavrão. Ok, as pessoas xingam, as pessoas falam palavrão. Mas e eu? Qual é a minha atitude, qual é o meu comportamento? Ainda assim, por causa da mentalidade de alguns fracos, talvez eu me abstenha de fazer isso, por exemplo. Estou colocando algo pessoal, muito pessoal. Deus sabe qual é o sacrifício que Ele pede de você. Você sabe qual é o sacrifício que Deus espera de você e o que você precisa de fato abrir mão e o que não há necessidade. O que é melhor que se exponha. Olha, a Bíblia não diz, não trata isso como pecado, então não há pecado algum. É muito diferente, por exemplo, de você ir participar de um culto no candomblé e ali participar daquele culto, ou então participar da ceia de uma igreja católica. É diferente, né? É totalmente contra a palavra de Deus. Porém, sempre tenha o conhecimento, considere a fraqueza do outro para saber se você pode ou deve abrir mão do direito, porque tudo é permitido. A Bíblia não é um livro de proibições, ela é um livro onde nos ensina qual é o melhor caminho para agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, seguir segundo a vontade de Deus. Entendendo essas coisas, a gente vai progredir, vai avançar, a gente vai ser agradável a Deus, que é o que mais importa, e não vai escandalizar o irmão. Né? Que Deus nos ajude nisso. Que Deus nos ajude nisso. Eu quero voltar lá naquelas 3 primeiras perguntas e eu creio que você já teve a resposta delas. O cristão pode participar de festas? Sim, obviamente que sim. Mas qual tipo de festas o cristão pode participar? É lícito? É correto?
Vai deixar de escandalizar o meu irmão eu participar, por exemplo, de uma rave ou qualquer tipo de festa como essa, né, onde todos ali estão voltados para a embriaguez, voltados para a drogadição, voltados para o sexo fácil? É meu lugar ali? Eu devo estar nesse lugar? É diferente, por exemplo, de você participar de um casamento, ainda que seja o casamento de um parente ou de um amigo, aonde muitos estarão ali se embebedando, né? O foco principal não é esse, o foco é família. Então você vai ter que pesar os dois lados. Puxa, eu posso ficar nessa festa até tal hora. Por exemplo, eu já tive que participar de casamentos e participando desse casamento em específico, um que aconteceu há muitos anos, eu fui participar do casamento e era casamento de cristão, casamento de crentes. E chegou um ponto da festa que eu disse, está na hora de eu ir embora. Não tem mais como eu continuar nessa festa. Por quê? Porque vendo noivos crentes, vendo irmãos cristãos, irmãos que faziam parte da comunidade de fé, começar a passar do ponto, literalmente embriagados, não deu mais para continuar naquele lugar, a ponto de eu ter que conversar depois com os irmãos que estavam responsáveis por aquela festa, né, a respeito do pecado que aconteceu ali, aonde Deus deixou de ser glorificado. Então é isso que nós precisamos entender, tá? O cristão pode celebrar o Halloween, irmãos. Halloween é uma festa aos demônios, é a festa ao dia das bruxas. Bruxas, elas são invocadoras, são feiticeiras. Não existe esse negócio de bruxa boa. Toda bruxa é má, toda feiticeira é má. Por que é má? Porque invocam entidades e trabalham para entidades e não servem a Deus. E a Bíblia é muito clara no que diz que esse tipo de prática é proibida, né? É um pecado em si, tá certo? A consulta aos mortos, fazer feitiços, crendices, até simpatias. Então, como é que pode um cristão aceitar participar do Halloween, se fantasiar, participar de festas juninas? Festas juninas são dedicadas aos santos da Igreja Católica. Não tem cabimento comer das coisas que são oferecidas, né? Principalmente lá no templo. Né? Não tem lógica. São dedicadas a estes demônios. O cristão pode aproveitar e comer algum alimento usado num despacho. Como eu disse aqui, o demônio não vai entrar em você por você comer. Mas eu vou dizer, não coma. Não coma. Literalmente, aquilo ali foi oferecido a demônios. Então, o conselho que eu te dou é não coma, não participe. Né? Deixa para lá. Você não vai lucrar nada em pegar uma comida, pegar um frango, uma galinha, ou peru, ou porco, ou sei lá o quê. Você não vai lucrar nada com isso. Tá? Simples assim. E se surgirem outras perguntas, faz aí, tá bom? Eu espero que você possa ter crescido com esse estudo e as perguntas que surgirem, eu espero poder responder para você, tá bom? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Até mais. Tchau, tchau.